Na civilização da atenção que nós vivemos hoje, produzir conteúdo, gerar conteúdo, engajamento e atrair a atenção de marcas e de uma audiência fiel é desafio de todo mundo que se propõe a produzir conteúdo. E adiante disso, a gente tem um desafio de aprender como se inspirar, ter criatividade para gerar dentro daquilo que compete a cada produtor um conteúdo cada vez mais autoral, mais desconstruído e que leve a atenção para as pessoas. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Eu sou o Ivan Moré. E eu sou o Yuri. E juntos nós estamos no Suplementa aí! Rodrigão, uma honra recebê-lo aqui hoje. Rodrigo A de honra é Paula, minha. Rodrigo de Paula. diretor de arte. Diretor de cena, na verdade. Diretor de cena. Mas que tem a ver com a arte, que tem a ver com tudo isso. Entre vários outros adjetivos. Sim. Então, diretor de cena, artista, empresário, fotógrafo, filmmaker e todos os adjetivos desse universo que você pode imaginar, cara. Que ele já passou por quase todos, eu acredito. Verdade. E detalhe, né? Eu acho que assim, muito do que a gente nota do momento profissional de cada um é com quem você está trabalhando hoje. E você, de fato, está trabalhando conectado com quem hoje tem um nível de representatividade muito grande na produção de conteúdo, como Sim. Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Sim. o próprio Seu Jorge. Fala um pouquinho de como tem sido a sua experiência e como você se encontra nesse atual momento de produção. Nesse atual momento, como você bem disse, como diretor de cena, eu já tive oportunidade de dirigir um clipe junto com a Sasha Meneghel, que foi do João Lucas, que é o esposo dela e tudo mais, e foi uma parceria muito legal. Ela que já vem, né, dessa área de comunicação por causa da mãe e tudo mais, se envolver, trocar, foi de uma forma muito gentil, assim, então foi muito legal. Agora, trabalhando para ser uma coprodutora junto com o Seu Jorge na Black Service, gerando conteúdo criativo, gerando conteúdo que fale sobre cinema, arte, publicidade. Hoje a gente tem trabalhado com esses grandes nomes, com grandes marcas. Recém fizemos uma direção de campanha para Lupo com a Fernanda Lima. E, enfim, tem sido um tempo incrível. Hoje, Ivan, eu tenho um ecossistema, né, nesse ramo do audiovisual. E esse ecossistema ele atende desde festas infantis até essas grandes publicidades que eu acabei de citar. A festa infantil vem lá dos meus 20 anos, quando eu comecei a empreender de uma forma muito orgânica. Eu sou vítima da arte, assim, comecei a trabalhar com 14 anos porque uma porta se abriu ali na rua da minha casa, num estúdio de fotografia, e aí eu comecei a me interessar por histórias ali, montando álbum de casamento. E isso começou como uma diversão. Aí, aos 20 anos, depois de trabalhar muito com casamento, falei, vou abrir uma empresa de festa infantil. E aí nasceu a Estúdio CU. E aí comecei a contar histórias e uma provocação muito legal na época para os pais. Eu perguntava para os pais, o que você quer contar para os seus filhos daqui 10 anos? Você me fala isso toda hora. Então, Eu entendi o porquê. é por causa disso, porque a gente é muito do que a gente constrói na nossa carreira, né? E aí eu já fazia essa pergunta para os pais. E aí os pais paravam para pensar e refletir nessa pergunta. Esse era o seu jeito de vender. Exatamente. Então, e através ainda de uma parada bíblica que eu vi que eu falei, esse bagulho é louco, hein? Que fala, traz à memória aquilo que traz esperança. Eu falei, opa, é por isso que eu fotografo pessoas. Eu quero construir memórias de esperança através do quê? De fotos, de quadro, de álbum, de vídeo. E aí a esperança para dias bons são as memórias que a gente conta lá atrás. E aí eu comecei a ver isso como uma forma de realmente conectar a fotografia com as pessoas, né? Não vendo foto, não vendo vídeo, eu vendo a construção de uma memória. E aí isso eu serviu desde a fotografia de criança e família lá, quando eu comecei aos 20 anos, quando não tinha nenhuma câmera, mas eu já tinha uma empresa que havia nascido, até os dias das grandes publicidades que faço hoje com o Seu Jorge, para Johnny Walker, ou com a Fernanda Lima e a Lupo. Qual é a memória de esperança que estamos construindo para essa geração, para esse tempo, sabe?
para quem estamos fazendo arte e por que isso é importante. Eu acho que são essas provocações que têm faltado para o nosso tempo. A gente quer se comunicar para quem e por quê. Por que é importante? Para quem é importante? Então, a construção desse ecossistema que hoje nós temos lá em Santo André já agrega 20 pessoas no time, são 4 empresas envolvidas, a CIU, uma que carrega meu nome, que é Rodrigo de Paula, que nasceu na época que eu queria deixar a fotografia de lado para começar a filmar casamento, ser filmmaker de casamento. E aí, um dos primeiros casamentos, choveu pra caramba. E aí, tempestade, cara, não tinha plano B, o plano B era o A dar certo. E aí, chuva pra tudo quanto é lado, e aí eu falei, não vou sair dessa chuva, já que os noivos continuam, o celebrante aqui, os padrinhos continuam, eu vou ficar aqui. Perdi a câmera, mas a história se manteve. E eu acho que vem um pouco desse risco que a gente vive, né, Yuri, como empreendedor, que a gente tá afim de arriscar, né, Ivan? Acompanhei a tua história, sou um fã teu, a gente não falou muito sobre isso antes, mas sou um fã teu, vi a tua trajetória, nascer lá no Globo Esporte, depois da tua saída tal e tudo, mas acompanhei e tu é uma inspiração, né? Não, muito obrigado, De cara. verdade, vibrei ano passado quando eu vi lá na Exame e tal, a tua influência no esporte, os teus projetos com influenciadores, a gente vibra, né, por quem a gente admira, enfim. Claro. E aí, quando eu tava naquela chuva, com uma câmera na mão, eu falei, vou ficar aqui, porque o meu desafio hoje é arriscar tudo que eu tenho para que a história seja contada. Ô, Rodrigo, até em relação a isso, eu te conheço já. Hoje em dia é muito fácil criar vídeo, criar fotos. Todo mundo tem um celularzinho na mão e qualquer um pode criar. Então eu acho que não se trata sobre simplesmente criar uma foto, criar vídeos. E uma coisa que eu aprendi com você, que pra mim eu olho pra você e falo, cara, não é sobre foto, sobre vídeo, sobre imagem. É sobre contar histórias. E eu queria que você contasse pra gente justamente de onde surgiu esse seu amor, essa sua paixão em contar as histórias. Porque o vídeo, a foto, pra você é uma ferramenta pra contar a história das pessoas. Exato, eu acho que isso parte muito da história que eu vivi na minha casa, com alguns acontecimentos, com meus pais separando e tudo mais. Eu passei a ser um observador da vida, assim. Eu lembro de dias na minha adolescência que eu olhava pessoas andando e caminhando e eu ficava me questionando para onde essas pessoas estão indo, sabe? O que elas estão fazendo? E aí eu falei, será que essa pessoa tá indo, sei lá, para um velório? Será que essa pessoa tá indo para um casamento? Quais são as preocupações dela? Isso começou a ser muito natural. Eu não sei te explicar da onde começou a surgir esses pensamentos, mas começou a ser muito natural. E aí eu comecei a ser um grande curioso. E aí quando eu te conheci, a minha curiosidade é, pô, quem é o Yuri da Soldier, esse rei da creatina? É muito legal saber a tua história hoje, Yuri. Mas sua história não começou hoje, tua história começou lá nos seus 21 anos. E se tivéssemos tempo, eu contaria sua história inteira aqui. Porque a gente conversou e eu gravei essa história. Então, eu fico muito curioso pra saber quem é o Ivan Moré. Eu acho Qual que foi o muito da ponto da hora. minha história que você mais se emocionou, mais achou curioso, talvez? Meu, eu acho que foi a história que você me contou quando você foi assistir uma final da Champions League com teu filho. E que você estava lá naquele momento envolvido. Mas você se questionou assim, pô, queria que a minha mãe estivesse aqui. Sim. E para mim é muito louco, né? Porque no fim do dia, não importa o quanto a gente está conseguindo conquistar com grana, com sucesso, tem coisas simples da vida que a gente não pode comprar e isso me apavora, isso me assusta, isso me encanta. Falo, meu, o que o cara queria naquele momento era ter a mãe junto. Isso é encantador pra mim. Eu falo, pô, isso merece ser contado. É uma história que merece ser contada, sabe? Sim, com Então, eu acho que certeza. esse foi o ponto que, puf, tocou de fato o coração. Então, como esse coração documentarista que quer ouvir, conhecer as pessoas, saber quem elas são, eu fico com desejo de contar essas histórias, porque não tem história que não merece ser contada, sabe? Tem pessoas que nunca vão estar na TV, nunca vão aparecer de fato, ou nunca vai ser, sei lá, um grande jogador de futebol com uma baita história, Mas tem uma história mas tem uma legal história, por trás. uma baita história. Eu levei minha mãe ano passado para Maceió, para conhecer a rua onde ela nasceu, porque ela nasceu dentro de casa, de trás de um cemitério, e ela falou isso
desde quando era criança. Pô, nasci numa casa simples, atrás era um cemitério. Então vamos lá ver esse Falei, então negócio. vamos lá ver isso. Ela nasceu lá e nunca mais voltou. E aí eu falei, vamos voltar pra ver onde você nasceu. E aí eu gravei toda essa história, minha mãe voltando pra essa terra onde ela nasceu. E aí deu um baita filme, as pessoas se encantaram. Eu postei um filme de 7 minutos no meu Instagram. Que é E- anormal. É normal. E eu tive retorno, sabe por quê? Porque as pessoas estão com saudade de vida real. A palavra desse ano é criatividade. Aí você fala, como a palavra do ano pode ser criatividade com inteligência artificial, com o acesso que a gente tem à informação, o acesso que a gente tem à arte e tudo mais. E a palavra do ano é criatividade, porque existe um desejo de um criativo que não só reproduz o Ctrl+C e o Ctrl+V, sabe? As pessoas estão com saudade de sentir a carne viva, sabe? Saber o que que é real, o que que é real, o que que é verdade. Nem tudo é emoção, mas o que que é de verdade, afinal? Não, a gente está perdido em muitas informações e a realidade já não está sendo mais vista. Você se considera um contador de histórias? Eu me considero, eu amo isso. Tá tudo muito pasteurizado, né? Como você está contando. E você hoje, talvez por essa sua essência, é um diretor de cena que se coloca na vanguarda da produção de conteúdo. Como se manter criativo e de onde tirar insumos para se manter na vanguarda? É continuar pensando. Eu tenho uma frase que é: eu quero nesse tempo gerar demanda e não só servir demanda, porque a demanda ela aparece o tempo todo para nós, né? Então a agência vem, manda uma ideia pronta, tem um casamento, a gente já sabe o que tem que fazer, tem uma festa, sabe o que tem que construir dentro dessa festa para fotografar. Mas gerar demanda é provocar esse pensamento criativo no mercado para que o mercado possa comprar essa ideia. Que é educar o consumidor? Exato. É educar o consumidor com uma ideia que ele não sabia que ele precisava. Ele já fez isso comigo, sabia? Porque a gente estava conversando e sobre a história, tava contando a história pra ele, porque ele te vê e eu quero fazer isso aqui ainda. E ele quer saber a tua história, da onde saiu, e ele começa a fazer um monte de pergunta. Beleza. E aí eu respondendo, e aí a gente começou a entrar no assunto lá de Cajamar, da fábrica que tá construindo. Ele olhou assim e falou assim: por que que a gente não tá contando essa história? Eu falei, sei lá, cara, essa daí é a minha história. Ele falou, não, mas a gente tem que contar essa história como um todo. Eu falei, mas como assim? Ele, vamos fazer um documentário. Cara, eu nunca tinha pensado em fazer um documentário. Ele falou, vamos fazer um documentário. A gente vai colocar a sua história toda, desde o início, principalmente da empresa, contando desde lá, 2014, todos os passos, pessoas importantes que surgiram nesse meio, a construção de Cajamar, como que tá sendo os desafios, quem que te motivou a empreender, o porquê, o como, para onde você quer ir, o porquê, o que que representa essa empresa para você. A gente vai colocar tudo isso dentro de um filme. E é o que ele tá falando aqui exatamente agora. E aí eu falei, cara, vamos fazer. E estamos fazendo, inclusive. Exato. Eu nunca tinha imaginado que cara, ia fazer um documentário. Na minha É cabeça. muito legal. Muito legal a ideia. Muito legal. Porque eu tenho uma preocupação, né? É nisso que eu trabalho, para, de alguma forma, responder algo no audiovisual que nem sempre é valorizado de fato, mas a Soldiers hoje tem lá, não me lembro, mais de 80 colaboradores, pessoas que estão trabalhando no dia a dia e tudo mais. Um dia teve 2, aí depois 10, 15, 20, 30. A gente precisa gerar cultura. Gerar cultura e influência gera influência. Então, as pessoas precisam mais do que saber que o chefe delas dá bom dia quando elas chegam. Elas têm que saber de onde o chefe saiu, porque ele é quem é, o que ele fez para chegar onde está. E aí as pessoas não lutam mais só para trabalhar para o próprio sonho, mas para uma causa que é muito maior. E aí as pessoas elas sonham em ter uma jornada com essa pessoa que tem uma história como a delas. Mas elas não sabiam que era possível, mas agora elas sonham em ser possível porque quem comanda e lidera aquela empresa tem uma história surreal.
mas elas não sabiam, ninguém conhecia. Então, a responsabilidade de gerar cultura é nossa. Não é as pessoas que do nada tem que saber que tem que trabalhar super bem na tua empresa, do nada. Se não foi gerada essa cultura, se não foi gerado esse entendimento, essa reflexão nas pessoas, se a gente não gerar reflexão nelas através de um assunto como esse, que é um documentário, elas nunca vão saber para quem está de fato trabalhando, sabe? E aí hoje tem 80, amanhã tem 150, 300, e aí essa essência ela não pode parar. Então, a cada pessoa que entrar lá, Yuri, eu desejo que ela sente, não, Assiste aqui. assiste essa história primeiro. Vamos caminhar juntos, mas vamos começar do jeito certo. Legal. Você acredita que hoje, Rodrigo, as pessoas, por viverem num mundo extremamente imediatista, tecnológico, elas perderam a noção da necessidade da arte na vida cotidiana? Eu me pergunto se um dia a arte já foi mesmo importante, apesar de pensar que a gente sempre foi muito influenciado, inclusive pela televisão, pela forma de como a TV conta história através de novelas, através desse tipo de entretenimento, a música, né? Eu acho que eu vou responder do jeito certo. A arte influencia as pessoas o tempo todo, mesmo elas não sabendo disso, sabe? Então, eu não sei qual foi a primeira coisa que vocês leram hoje, quando vocês acordaram, ou qual foi a primeira música, ou qual foi a primeira informação. Mas essa informação, ela provavelmente foi através da arte. Música, arte, leitura, arte, uma obra que vocês viram em um muro. Uma foto no Instagram. Uma foto no Instagram, uma obra. Então, assim, a gente é, de alguma forma, respaldado com arte o tempo todo, e ela nos influencia. Agora, o que não nos ensina tanto, eu posso falar isso a partir de uma reflexão de onde eu vim, é a gente refletir sim através da arte, de uma forma intencional. Isso ser apresentado de forma que a gente possa começar a entender o quão a arte é importante nas nossas vidas, sabe? Então, eu acho que quando eu olho para a arte a partir de uma visão de um produtor de conteúdo, eu vejo que as empresas ainda no Brasil não levam isso muito a sério. Ah, vamos fazer desse modo que dá certo, tá, e tudo mais. Aí estão se perguntando, pô, mas por que a gente não tá vendendo tanto? O que que tá acontecendo? Nossa, o produto é tão bom. É porque a arte não tá influenciando do jeito certo. E isso é através do quê? De uma boa produção, de boas fotos, de uma boa construção de marca e tudo mais. E aí existe essa negligência por parte dos empresários em relação em como está construindo a própria imagem. Talvez, não sei se foi confuso, mas acho que é isso. Não foi confuso, eu entendi exatamente o que você falou. Até porque hoje existe muito mais a necessidade de você parecer ser do que ser, de fato. Não é Sim, mesmo? sim, Hoje a gente vive a civilização da atenção, você concorda? sim. E eu adoro citar esse livro, e eu talvez nunca tenha citado aqui. A Giovana tá me ouvindo ali, ela fala assim, de novo? Mas eu acho que exige, porque um livro que mudou a perspectiva como eu enxergo não só a arte, mas os tempos de hoje, foi depois que eu li um livro do Mário Vargas Llosa que chama A Civilização do Espetáculo. Vargas Llosa é Prêmio Nobel de Literatura, e ele explica, por meio desse livro, como a indústria hoje, dos dias de hoje, que ele chama uma indústria da contracultura, ou a cultura da bisbilhotice, ela ocupou o espaço e o cérebro das pessoas no que diz respeito a que é a essência da arte. Então, hoje, todo mundo se acha culto por ler qualquer tipo de publicação superficial, por assistir qualquer Big Brother da vida, ou por ler qualquer site de fofoca, e ele se acha inserido Por ter informação. no mundo de hoje, por ter uma informação que ele chama de cultura da bisbilhotice. Ou seja, o ser humano se importa hoje com essa vontade de parecer ser, estar engajado em assuntos superficiais, numa máquina de moer carne, que as pessoas não se veem, que elas estão completamente alienadas. E esses produtores de conteúdo hoje que estão em alta, produzindo o que a gente chama de arte hoje, no passado foram representados por grandes pintores, por grandes musicistas, por grandes compositores, por grandes escultores,
que para fazer prevalecer o seu ponto de vista tinham que se debruçar e usar muita paciência e não ser reféns da cultura do imediatismo Sim. como as pessoas são hoje. Né? Hoje você produz para receber like, você produz para gerar reverberação, para você gerar muito engajamento, que por trás do engajamento ou por trás dos cliques no YouTube te dá monetização, te dá reconhecimento. Ou seja, é a arte pura e simples ou é a arte sendo toda drivada para você gerar resultados e parecer cada vez mais robusto naquilo que você faz? Então esse é o questionamento que ele traz no livro. Muito bom isso. Né? Eu não sei como é que você enxerga isso, essa cultura do imediatismo que a gente tem hoje. Até que ponto, por exemplo, essa quantidade de concorrência ou competitividade de todo mundo parecer ser, está sendo benéfico pra gente? Eu acho que tá todo mundo refém, né? Escravo desse like, escravo de uma aceitação e acaba se adoecendo mesmo, assim. Eu falo muito do ponto dessa galera que é da arte. Eu vejo a galera realmente vivendo Burnout, vivendo essa tensão, porque quando eu posto algo que não dá, porque, eu postei um filme da minha mãe, ninguém conhece, de 7 minutos, sabe? Você não tava pensando em nada, você só achou que era legal publicar aquilo. Eu quero contar o que eu tenho pra dizer, sabe? Não é se vai dar like, se não vai, se vai... Exato, é essa meio que ir contra a cultura da coisa hoje. Então, sim, eu acho que a gente tá... não sei, às vezes eu fico pensando que a gente tá precisando se reencontrar mesmo com essa essência da coisa da arte, que ela é feita porque existe de fato um desejo de comunicar algo que é verdadeiro pro indivíduo ali que é esse artista, sabe? Quando você falou aí de artistas plásticos, não, você não citou de fato, mas muitos deles em vida vendeu 4 quadros, sabe? Nem vendeu tão caro. Eu acho que eu queria lembrar quem foi. Acho que foi Da Vinci, vendeu 4 quadros enquanto estava vivo, assim. O cara não foi o cara que teve 2 milhões de seguidores no Instagram. É verdade. Não deve ter sido o Leonardo da Vinci, porque o Leonardo da Vinci sempre foi muito reconhecido no meio que ele Mas estava. Foi um desses caras, Michelangelo, Da Vinci, esses caras que... eu não me lembro o nome do cara mesmo agora, que eu tava nesses dias. Mas o cara vendeu pouca coisa durante a vida. Fazia pela arte mesmo, Fazia não porque era pela grana. ele queria comunicar alguma coisa. Através da arte. Mas provavelmente esse cara só foi reconhecido como um gênio porque ele estava muito à frente do tempo dele. E só a posteriori o cara foi observado como um cara que tinha uma visão extremamente evoluída e vanguardista pro tempo que ele era. Então, assim, por que ele não foi reconhecido? Porque ninguém entendia, ninguém não. Exato. Tem uma frase que diz o seguinte, né? O talentoso acerta aquilo que ninguém acerta. O gênio acerta aquilo que ninguém vê. Uau. Só que pra ser gênio, as pessoas precisam pelo menos entender. Eu falei do Seu Jorge aqui, né, desse trabalho, e a história dele é muito maluca, né, porque ele morou um tempo na rua, e o pai dele uma vez viu, acho que ele em um bar, tal, tocando e cantando, e falou, cara, canta bem pra caramba. A gente precisa mostrar você pra alguma gravadora, tu precisa morar numa casa, tal, papapá, sei lá o quê. Ele falou, olha só, o Seu Jorge falou, meu, pra que eu vou morar em uma casa, ter conta pra pagar, me endividar? Eu quero não ter que me preocupar com nada. Eu quero fazer minha canção e alguém um dia vai me ver. E alguém um dia vai me ver. E alguém um dia vai me ver. E viram ele. E acharam o cara, mas, meu, ele não se entregou pra um sistema de como todas as coisas precisam acontecer, sabe? Ele fez porque ele realmente acreditava naquilo que ele estava carregando enquanto artista. Encontrar o cara, ele faz Cidade de Deus, as músicas dele estouram no Brasil, Mané estoura Galinha. mais ainda na França, Mané Galinha de Cidade de Deus. surreal. Ele estoura na França, na Europa, todo mundo conhece o cara, e hoje pra mim é uma das figuras mais encantadoras que o Brasil tem, assim, enquanto um artista completo, né? Um cara que é do cinema, recém gravou com o Wes Anderson, que é um dos maiores diretores de cena do mundo, faz shows, encanta com a arte que ele tem por completo, mas é um cara que não se encontra mais tanto hoje, você sabe? Eu até encontro alguns que estão fora do Instagram, que falam, meu, eu não quero me vender para esse sistema, mas nem sempre encontro um lugar. Porque não tem like, não tem a tal da autoridade, não tem um monte de coisa, né? Que precisa... Quantos gênios, né, indomáveis estão aí hoje, soltos e perdidos do mundo, que não vieram à tona porque não tiveram essa narrativa que o Seu Jorge tem. Mas quando o Seu Jorge não existem, Sim, exatamente.
E aí, quando eu olho pra essa história, eu sempre falo, eu coloquei minha vida toda, assim, Ivan, a partir do futebol, que eu amo futebol. Sou São Paulino, foi mal aí, eu sei que você. Você também é São Eu sou, Paulino, pô, como pô? não? O Ivan que é Não, Corintiano. corintiano. vou nem falar um negócio do Não, celular, mas aqui, já cara, passou, eu sou o corintiano mais democrático. Eu sou o corintiano mais corintiano e ao mesmo tempo menos corintiano, porque eu sempre Imparcial, vai fui. falar que é imparcial. Mas sabe por que eu sempre fui? Eu sempre fui imprensa futebol clube, porque eu tinha que defender o meu. Às vezes, até pelo programa que eu fazia, Eu só nem Sim. sabia ou que pela você era corintiano oportunidade até que um gerava. certo ponto. Não. Né? A gente tinha que torcer para os outros times, né? Porque o cara que gosta de futebol, se ele tem um time é porque ele gosta de futebol. E se ele gosta de futebol, ele gosta da beleza do esporte, hein? Aí a gente tem que entrar no entendimento que a arte reside aí. Não na religião que se transformou a paixão pelo futebol, mas sim na apreciação que você tem pela modalidade esportiva enquanto competição. Sim, Com Né? certeza. irado. Por muito tempo eu achei que você fosse São Paulino, inclusive. Não, Ah, sou corintiano. quem dera se fosse, velho. Tá louco, viu? E aí, Podia Ivan? ser, né? Dá tempo de mudar ainda, viu, Ó, cara? isso é verdade, hein? Como é que você muda? Me conta como é que você muda a paixão de um time, cara. O cara muda de sexo, o cara muda de identidade, o cara Sim. muda de nome, o cara muda de tudo. Mas a única coisa que é imutável é É muito difícil. situação mudar de civil, time. mas mudar de time não. Nem não existe quem muda de time, né? Não existe. Não sei, né? Vai saber. Eu conheço uns caras que já mudaram, então não custa tentar, né? Você conhece? Eu conheço. Ou então, quem que era esse torcedor fajuto aí? Eu Não conheço. curte cara. futebol, não é? Eu conheço curte dois. Conheço dois. Mudaram quando era criança, né? Então Ah, mas tinha não ali por. uns 12, tá tudo 13 certo. anos, mas eu lembro dos dois, então dá pra zoar até hoje. Eu não posso falar aqui porque senão vai sair até treta. E aí, a partir do futebol, eu construí essa coisa da arte, o entendimento de como eu poderia ser um artista. Porque eu não me sinto esse talentoso como o Messi. O Messi é um talento. E o cara, ele tem um dom, né? Parece que ele não se esforça pra isso. Não, Agora, quando a gente olha pro Cristiano Ronaldo, ele é um cara esforçado. é um atleta. Ele é um atleta, sabe? O cara se formou, foi lá, chega antes, sai depois dos treinos. Até hoje. Então, até hoje. Eu me sinto muito esse cara no meio da arte. É, claro, com esse dom de escutar e querer conhecer melhor as pessoas, o curioso, mas com esse exercício do Cristiano Ronaldo, que é um cara que, meu, ele se esforça bastante ali pra chegar onde o Messi chegou. Os caras hoje, a gente vai ver essa briga dos nossos filhos, falar quem foi maior, Cristiano Ronaldo ou Messi. Vão falar, o Messi tem mais Bola de títulos de ouro. bola de ouro e Sim. tal, mas vão brigar o resto da vida pra saber quem foi o maior de Realmente fato, é bem sabe? difícil. E pra você, Messi ou Cristiano Ronaldo? Então, pra mim é muito difícil responder essa pergunta, porque eu gosto de particularidades do Messi e outras do Cristiano Ronaldo, mas eu me identifico com o Cristiano Ronaldo. Exatamente superação. pela superação, pelo cara que treina bastante, Disciplina. pela disciplina. E aí eu me sinto nessa jornada de criativo, como esse cara que tá realmente treinando muito a mente, o criativo, para conseguir sobreviver ao caos que a gente existe hoje, né? Nesse mundo de informação, de dúvidas, de qual é o caminho certo e tudo mais, para se manter de fato pensando e refletindo como eu posso ser melhor e atender uma demanda para esse tempo. Atender e responder uma demanda, sabe? Então, é nesse lugar hoje, como criativo, que eu tô me questionando como eu posso ser melhor dia a dia, pra ter longa data nisso, sabe? Pra não ser um jogador de futebol que aos 35 anos Já tem que aposenta. parar. E até te perguntar em relação a isso. Hoje você tá no ápice da sua carreira, você considera? E se sim, que eu acredito que seja, aonde você acha que dá pra chegar? Acho que dá pra chegar muito longe. Eu falo que. Eu costumo falar que da onde eu vim, tipo, eu não tinha uma câmera fotográfica aos 20 anos, Yuri. Eu não tinha. E eu tinha uma empresa de fotografia de festa de família. Conheço essas histórias aí. E eu comecei a empresa e no primeiro ano eu fiz 88 festas. A vida virou do nada. Depois de um ano eu dividia um escritório com uma pessoa e já tinha funcionários trabalhando comigo e tudo mais. E então, quando eu olho para os dias de hoje, sim, vivo o ápice. Pô, hoje lá a gente tem uma produtora que é um andar inteiro. Não é Tem top. criativos, tem pessoas ali que trabalham no administrativo, tem o Éder aqui que tá aqui com o braço direito, que é um cara que pensou na parte aí burocrática que eu gosto menos. Então, hoje, tipo, eu olho pro lado e fora
tinha essa pessoa criativa, aprendi a ser empreendedor com a vida, assim, acabei empreendendo e criando um ecossistema e me divido. Será que você é um diretor de cena ou você é um visionário do audiovisual, onde a gente vai acreditar em uma nova ideia, né? Uma nova ideia para responder esse tempo. Mas, respondendo a pergunta, o Brasil nunca ganhou um Oscar. Nunca ganhou um Oscar. E é essa grande corrida no Brasil hoje, do audiovisual. Então, hoje a gente está na publicidade, construindo publicidade, fazendo isso. E o nosso sonho é fazer longas metragens, cinema mesmo. E por que não ganhar um Oscar? Quem tem uma empresa hoje e tem grandes nomes trabalhando, empresas atendendo, não é mais impossível um Oscar para nós, sabe? Um Oscar tá logo ali. Então, o meu sonho hoje é ganhar um Oscar com o nosso time. Uau, Legal. Tem uma coisa que eu costumo dizer em relação a isso, e talvez a sensação seja a mesma. Da onde eu vim para onde eu tô hoje foi muito mais difícil do que da onde eu tô hoje pro meu sonho lá na frente. E é exatamente o que você tá falando. Da onde você saiu pra onde você tá hoje, cara, você não tinha câmera, exatamente. Hoje você tem a equipe, tem estrutura, tem tudo. O que é ganhar um Oscar, né? Não é impossível mais. É muito mais fácil do que sair da onde você saiu Exato. e chegar onde você chegou. Exato. Mas a valorização da arte no Brasil hoje, como você avalia que ela está andando? A gente teve recentemente, e a gente vive até numa sociedade que o Brasil polarizado, nós podemos dizer, né? E esses opostos têm perfis muito diferentes sobre o que de fato é a arte. Sim. Né? Viver de arte no Brasil hoje é complicado? É complicado porque a arte é um mundo fechado, sabe? A gente tá furando uma bolha, ou como o Kanye West diz, abrindo um buraco na parede para fazer um novo caminho, uma nova estrada. É um lugar muito fechado, para que a gente possa de fato sobreviver disso no dia a dia. A gente passou por um tempo onde de fato a arte ela perdeu os investimentos, ela não tinha como de fato se apropriar e construir uma ideia criativa. E hoje a gente vê novamente o Brasil tendo um novo caminho para a arte, onde a gente tá com grandes filmes em Cannes, ganhando prêmio e tudo mais, coisas que não se via há anos. A gente tem duas formas de viver a arte no Brasil. Ou as empresas, de fato, liberando recursos para que criativos possam realmente construir ideias, ou através dessas leis de incentivo. Não tem muita saída, sabe? O Brasil não é Hollywood, sabe, um lugar que é rico, pessoas que estão ali investindo nisso diariamente, é um negócio, sabe? Não é como o mundo do futebol. Eu fico às vezes me perguntando, de verdade, Ivan, que eu até queria depois trocar uma ideia, como é que o São Paulo consegue sobreviver? Se fosse uma empresa, já teria falido. Como é que o Corinthians consegue sobreviver? Se fosse uma empresa de fato, já teria Você falido. não paga nem as marmitas. Pô, tipo, eu não consigo entender. Aí, quando você olha para o mundo da arte, quem é que está investindo nisso, sabe? Faz sentido. Então, para a arte sobreviver, tem que ter os mesmos incentivos que o futebol tem. Tem que ter patrocínio, a galera que põe na camisa lá dos diretores de cena, os patrocínios no peito, na manga, na bermuda. Senão a arte ela não vai existir, a gente nunca vai conseguir chegar a ser competitivo em grandes campeonatos como Oscar, como Cannes. Claro. Mas no mundo publicitário, o Brasil ele já tem uma relevância muito grande, né? A gente ganha Cannes quase todos os anos. Sim, o mundo publicitário é um mundo à parte. O Brasil é reconhecido, né, no planeta inteiro. Exato. Mas é curioso sobre o que você estava falando, porque quando você para pensar e fazer uma analogia da arte com o futebol, talvez a resposta seja simples. Você falou que a arte tinha que ter mesmo incentivo, por exemplo, que o futebol, por conta da demanda. Então, eu acho que o seu papel é muito importante. Quando você fala para mim que você quer gerar demandas, né, é educar o seu público. E o Brasil não é um país que se preocupa com uma educação voltada para a arte. Não. Não existe valorização da apreciação da arte
Independentemente de qual seja essa arte, uma escultura, uma pintura, um livro, Na escola mesmo, né? um cinema, não existe. E aí, se você se compara, por exemplo, você compara o Brasil como, por exemplo, os países da Europa, eu voltei recentemente de Londres, pô, a gente foi lá na National Gallery, né? Você entra de graça, existe estímulo em todos os museus de Você Londres. vai lá, você vê aquelas excursões das criancinhas. Tudo de graça. Então, assim, ó, o volume de pessoas que entram e saem e o quanto existe uma educação e um fomento da arte no ambiente escolar, na formação do ser humano como um todo mesmo, né? Isso gera demanda. A demanda gera busca. A busca gera pessoas que querem se aproveitar daquele espaço para expor a sua arte e se encontram ali. Vai ser artista, vai ser ator no Brasil. Você não vai conseguir ser ator no Brasil. Então, o ator aqui, ou o artista, ele vive de situações secundárias para dar vazão para a arte. Então, respondendo a sua pergunta, muito está relacionado à educação que as pessoas deixam de ter. É uma coisa cultural mesmo, de um país que não se preocupa com a arte, apesar de produzir muita arte, Sim, porque ele tem outras preocupações, porque ele lida com uma população que majoritariamente é pobre. Hoje exato. ser ator é tipo Perfeito. um bico, né? Perfeito. É o segundo emprego. Tem muitos atores que são atores, mas o cara tem que fazer um Uber, ele tem que fazer alguma outra coisa, senão ele não sobrevive. E a gente olha pra isso, cara, dá até uma dor no coração, de repente, ver pessoas talentosas tendo que se submeter a algum outro emprego simplesmente pra conseguir manter aquele sonho de um dia, talvez, conseguir desenvolver. É uma coisa arte. puxa a outra, porque assim, ó, o Brasil, a arte normalmente, ela é reconhecida em países ricos. Países ricos são países que tiveram dominação do planeta. Sim. A dominação do planeta veio por meio da exploração da ciência. Né? O grande império que existe no mundo é o Império Britânico. Como que eles dominaram o mundo a partir de 1500, 1600, acabando com a hegemonia de Portugal? Colocando estudiosos nas terras que eles conquistavam, para explorar só não do ponto de vista territorial, mas do ponto de vista logístico, estrutural, da medicina, cultural. Isso gerou dominação. Aí hoje você chega em Londres, você vê o país mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, ao lado dos Estados Unidos. Sim. Aí você chega lá, tudo é maravilhoso, a arte é de graça, existe fomento. Para quem vem plantar isso no Brasil, não vai. É difícil, aqui Isso é outro reflete a lugar. educação. Essa altura do campeonato é É. difícil. E do nada as pessoas não vão aceitar, elas não vão querer ir. Coloca do nada o museu, sabe, gratuito, você acha que vai estar Não lotado vai. igual tá lá fora? Não, Não vai não estar quero, tão não lotado, quero. sabe? Mas é preciso começar de algum lugar. Eu acho que quando temos um museu lá em Londres aberto, a gente gera duas coisas assim na população, né? Educação e reflexão. Então, um povo que não está refletindo no seu cotidiano, ele não está se provocando a ser melhor. Essa educação da arte, de olhar e poder entender, interpretar, expressar qualquer sentimento, a gente não deixa com que essa provocação exista, a gente quer minar essa provocação, a gente quer que ninguém pense, porque aí a gente consegue ter um maior Controle. um maior controle, sabe? Eu fico tentando me provocar a entender qual é o sentido da não exposição dessa arte para que não gere reflexão em um povo que precisa refletir. Eu costumo falar, e vou falar para vocês aqui, porque estou tocou num assunto que para mim é muito importante, da questão social, onde a gente vê o Brasil com a metade da população pobre, assim. A gente olha, eu falo, o pessoal acha engraçado, mas quando a gente olha para um dos homens mais ricos do mundo, que é o Elon Musk, o que o cara está fazendo hoje? Ele está trazendo foguete de ré. Então, é um homem rico, branco, tudo bem, nasceu na África do Sul, mas nasceu com um tipo de privilégio, né? E aí quando a gente vê o homem negro mais rico do mundo, o que esse cara tá fazendo? Ele é um cara lá da Nigéria que tá fazendo cimento. É uma discrepância cultural, social, que é muito grande, sabe, Yuri? Então, para mim, fazer parte desse tempo, podendo ter uma empresa, um ambiente cultural, hoje a gente entende como um projeto social, político, interno, ser uma porta aberta, mesma que eu encontrei aos 14 anos, um lugar onde pessoas periféricas. Por que no site Santo André? Porque o ABC ali é esse grande berço de criativos, de pessoas que elas estão desejando falar alguma coisa, mas não tem uma porta aberta para falar. Então nós estamos lá exatamente para receber esses criativos e deixar com que eles falem, expressem as tuas ideias e reflitam nesse lugar. É um desejo do nosso ecossistema ser um lugar que realmente
possa dar destino para as pessoas e conectar elas com seus propósitos, sabe? Então, tem gente que chegou lá, Ivan, que estava sendo despejado de conjunto habitacional, não conseguiam pagar ali R$ 100 por mês. E aí chegou desse jeito lá. Mas era um cara que tinha talento. Um cara com muito talento. Olha, não, olha essa história. O cara entrou. Qual era a função dele lá? Vai lá ligar um projetor no buffet infantil para passar uma retrospectiva. Ganhava R$ 50 de freelance para fazer isso e com isso fazia seu salário mensal. 4 anos se passam e esse cara volta a 15 dias da Alemanha, porque um dos filmes dele estava concorrendo entre um dos melhores ali do festival em 2 categorias. Esse cara hoje está produzindo filmes para o Mercado Livre, para outras grandes marcas. E por que isso pôde existir? Porque existia uma porta aberta que enxergava ele com valor. Então, eu acho que Esse cara isso. passou com você lá? Não, ele é uma história lá dentro do nosso ecossistema. E eu posso contar outras histórias de pessoas que tirou famílias de comunidade, levou para bons bairros do ABC para morar com a família, pessoas que estão ganhando premiações, que estão trabalhando nas maiores produtoras de São Paulo, que começou lá no nosso Eu ecossistema, ia te sabe? perguntar Então, sobre isso, porque eu já fui lá e eu percebi que vocês têm muito uma pegada social ali, né? Apesar de ser uma empresa, claro que tem que visar lucro, senão a empresa sim. não sobrevive, mas tem muito esse quê social também, né? Eu não sei qual o processo seletivo que vocês fazem para atrair essa galera, porque lá parece tipo a peneira do Santos, sabe? Parece que eles passam ali a rede e eles pegam um monte de gente boa que de repente estava buscando uma oportunidade, que nunca tinha trabalhado, exatamente. e o É a Rodrigo porta de entrada, consegue né? identificar o talento nessas pessoas só de olhar. Às vezes a pessoa nem sequer chegou a trabalhar nesse ramo de audiovisual, de arte, mas o Rodrigo olha e fala, pô, esse cara aqui deve ser bom. E ele faz isso, cara, o tempo A todo. maioria ela não trabalhava com arte. Eu fui uma vítima, né? Então a porta abriu, eu falei, uau, eu sei fazer isso. E aí eu tenho pessoas lá que estão nesse mesmo caminho, sabe? Não sabiam que eram boas nisso de fato. Então, tem um cara da Bahia que veio há 4 anos para São Paulo, depois que o pai morreu lá na Bahia, tava fazendo um curso, chegou lá, agora o cara faz trilhas para os trabalhos que eu faço. É, Outra pessoa que fazia fotos de forma espontânea no quintal de casa, com lençóis no varal, e hoje ela é uma grande diretora criativa. Foi natural o que aconteceu e isso faz com que, de fato, tudo tenha um valor percebido, sabe? Isso chega a ser um propósito do Rodrigo Eu creio que sim. também? É um propósito Falo meu porque eu também individual. passo por isso. Sim. Quando eu vejo essas pessoas que também passam lá pela Soldiers se desenvolverem e crescerem, cara, o nível de felicidade que eu fico quando eu vejo isso, eu falo, cara do céu, assim, não é o dinheiro, não é, esquece tudo isso. Quando você consegue propiciar um ambiente onde a pessoa consegue se desenvolver e evoluir, e você vê isso acontecendo, cara, é um prazer dentro da gente, acho que você deve sentir parecido. O orgulho dessas pessoas, né, de poder ter dado essa oportunidade, e quem fez foi ela. Você Exato. só conseguiu, pô, identificar e trouxe ela pra dentro. Exato. Eu caminho pelo escritório às vezes vazio, e aí eu sou uma pessoa carente, negócio de ter pessoas do meu lado, assim. Eu falo, pô, que legal tudo isso. É muito legal ver lá Mas se tiver os vazio, equipamentos e tal, mas é um lugar vazio. Quando as pessoas estão lá, eu falo, o meu maior ativo chegou. Claro. O maior ativo são as pessoas. E faz sentido, porque um dia fez sentido pra mim, faz sentido porque tudo que a gente faz é pra alguém. Então, eu me sinto dentro da minha Disney, vivendo o meu propósito de vida, sabe? Então, é realmente encantador poder conectar pessoas com os sonhos delas. Então, como eu acho elas? Eu pergunto o que elas estão sonhando, o que elas estão pensando, sabe? tem essa pergunta no seu Tem. processo Não, seletivo. tem. É a principal. O currículo eu deixo de lado e falo, afinal, qual é o seu sonho, sabe? Aí uma pessoa falou, pô, tô estudando psicologia infantil, tal, vou me formar daqui 4 anos
e tudo mais, e meu sonho é cuidar de crianças, e bababá, bababá. Aí eu me pergunto, pô, essa pessoa, eu sou uma empresa de audiovisual, até estudando psicologia, por que eu quero ela dentro da minha empresa? E aí eu falo, mas por que você quer cuidar de criança? Por que você estuda psicologia? Porque um dia eu fui uma dessas crianças que foi abusada, essa criança que sofreu na infância, tal e tudo mais. E aí o olho da pessoa enche de lágrima, aí eu falo, mano, é você. Aqui é uma empresa de audiovisual, mas a gente vai te conectar com o teu sonho. Eu sei que o tempo que você estiver aqui, você vai entregar a tua vida para que esse teu sonho seja realizado. Então vamos lá, vamos construir até o tempo certo e determinado que você tem para nossa empresa. Nem sempre as pessoas vão estar buscando de fato audiovisual, mas pessoas que sonham, elas são um gás assim, motivador absurdo, e aí elas contagiam quem está do lado. E eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm sonhado para esse tempo. Legal. Rodrigão, estamos caminhando isso. pro final aqui. Se deixar, a gente Vai embora. vai embora. Mas, cara, eu costumo fazer uma pergunta que não é uma pergunta especificamente no final, é mais uma reflexão. E você, como esse cara filósofo, vai tirar de letra, né, Ivan? E essa é uma frase que começa com apesar de, e você complementa com o seu recado de vida curto e simples para quem estiver vendo, e como você pode transmitir essa mensagem para todo mundo, assim, um recado de vida do Rodrigo, do fundo do seu coração. Agora eu vou fazer o papel que você faz com a gente lá no set de filmagens. Cara, quem é o Rodrigo? O que representa? Coloca, assim, o teu amor, a tua paixão, os teus valores, a tua história nessa frase que começa com apesar de. Uau. Bom, eu acho que eu falei o apesar de durante todo o nosso papo aqui, mas acho que apesar da dor, ela é um gás motivador para que a gente possa, de fato, construir uma ideia, construir uma comunidade, uma sociedade, onde a gente possa pensar qual que é a cura para esse tempo, sabe? Então, apesar da dor, eu tenho questionado e refletido que a arte, apesar de ser anestésica, quando a gente vai para um show e aquela arte ela te envolve, mas depois a dor volta, eu tenho buscado entender qual que é essa arte que cura, que transforma e que muda as vidas, sabe? Então, apesar de toda a dor, eu gostaria que um dia as pessoas pudessem conhecer o processo criativo do Rodrigo e não encontrasse só os resultados, mas encontrasse quem é que transformou a vida do Rodrigo e quem é que trouxe o Rodrigo até aqui. Isso não é só através de esforço, através de trabalho, através de muita guerra que a vida proporciona, mas é através de alguém que não veio trazer só uma mensagem, mas veio trazer uma cura. Então, apesar de toda a dor, há uma cura que pode nos trazer para mais próximo do nosso propósito. Então, eu vou passar os meus dias trabalhando para que essa pessoa ela possa ser conhecida. Essa pessoa não sou eu, essa pessoa é Jesus. Então, apesar da dor, eu quero que Jesus seja conhecido de alguma forma. Uau, muito bom. Legal. Para fechar, eu vou te dar um presentinho aqui. Eu amo. Aqui, ó, esses dois aqui. Esse. É a famosa creatina da Soldiers que você já conhece, então Top. dispensa apresentações. É Eu aquela, a pura. Eu amo. E uma wheyzinha, né? Rodrigo, A minha predileta. O Rodrigo, quando foi lá em casa, tem o quê? 1 ano já, né, Rodrigo, mais ou Tem. menos. E a gente tava tomando whey, o Rodrigo olhou e falou assim, cara, nunca tomei whey. Eu falei, então, meu irmão, é hoje o dia que você vai experimentar. Tomou whey, o Rodrigo não parava de tomar whey. Ele, meu Deus, um negócio desse aqui, manda lá pra casa, tá? Ficou fissurado na whey, cara. Parece alguém que se conhece. Parece um Tá outro de que... beijinho. Ele falou que tava tomando 5 vezes por dia. Eu falei, velho, calma aí, pelo Tá amor de Deus. engordando por causa Muito bom, obrigado. Presente gente. pra você, mano. De verdade, Obrigado, valeu Rodrigo. pelo tempo, muito bom estar aqui com você, Ivan, uma honra, de verdade. Imagina, cara. Eu De agradeço. verdade, sou um fã mesmo. Obrigado assim. pelo carinho. Tô muito Fico feliz com esse novo tempo, com esse novo cenário que você tá vivendo. Sou
um torcedor do Ivan Moré e fã também desse cara, do Yuri. Obrigado, de verdade. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Valeu. Obrigado, Valeu Rodrigo. demais, tamo junto. Valeu, galera. gente. Até o próximo suplemento aí, hein?